Vamos lá, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Francieliton, professor de História, que vai comentar hoje com vocês um pouquinho da prova da Universidade Federal de Roraima. Essa prova que foi feita nesse ano de 2022, tá? Então vamos lá, galera. E aí, galera, então vamos embora. Olha só, nossa primeira questão dessa prova da Universidade Federal, ela vai comentar sobre o quê? Sobre os anos 30 no Brasil, tá? É muito fácil lançar mão de um apelido como Galinhas Verdes e achar graça de brasileiros querendo repetir os ritos do fascismo europeu. Presta bem atenção. Então você já tem que ficar ligado no quê? O que está acontecendo no mundo na década de 30. Né? Quando ele coloca lá fascismo europeu, aí tu já associa o quê? Ao fascismo italiano, né? De Benito Mussolini. E aí tu associa todas aquelas características, militar, disciplina, né? Nacionalismo, não é isso? Exaltação do líder, censura, antiliberal, anticomunista. Então associe logo a essa ideia, porque o fascismo, como todo mundo sabe, é um partido de extrema direita. Belezinha? Mas a esquerda radical não abraçou o apelido Galinhas Verdes por falta de respeito. O objetivo era ridicularizar porque esta era uma forma de combater. Porque apesar da Batalha da Praça da Sé, o fascismo brasileiro era mais organizado, mais estruturado e contava com maiores números que o comunismo. Quando ele trata aqui do comunismo, então tu já tem que associar o quê? Aquele outro partido que formou-se aqui no Brasil nos anos 30, que é a ANL. Né? O fascismo no Brasil, para quem não sabe, né, é A e B de Plínio Salgado. Então para e analisa comigo. O que, Franfran? Olha só o que tu vai analisar. O fascismo lá da Itália, ele vai influenciar o que aqui no Brasil? A criação da A e B. Né? Ação Integralista Brasileira, de Plínio Salgado. Bacana? E aquele crescimento do socialismo lá na União Soviética, ele influencia o que aqui no Brasil? A criação da ANL. Então são dois partidos que são criados no Brasil nos anos 30. Então é para você perceber o que acontece lá fora, acaba influenciando aqui dentro. Belezinha? Deu para contextualizar? Então a questão ela está comentando o quê? Os anos 30 aqui no Brasil. Como é que a gente sabe? Por todo o contexto do enunciado. Tá certo? Onde ele coloca os integralistas, já sabe que é A e B, vestiam camisetas verdes e adotavam a letra, né, grega sigma como forma de incentivarem ou incentivariam um forte sentimento de comunhão e amor à pátria. Tá? Mesmo contando com intensas manifestações, os integralistas perderam força com a implementação do Estado Novo no final dos anos 30. E aí, vamos lá. Quando fala do Estado Novo, tu lembra de quem? Getúlio Vargas. Vargas que governou o Brasil de 30 a 45 e depois de 51 a 54. Mas não te esquece, ele fala sobre o quê? Estado Novo. Estado Novo é de 37 a 45. O Estado Novo que concentrou os poderes na mão de quem? Getúlio Dornelles Vargas. O Vargas que governou sozinho. O Vargas que colocou todos os partidos na ilegalidade. Lembram disso? Beleza? Mas tu também não pode esquecer que antes do Vargas implantar o Estado Novo, o que tu vai te lembrar? Vai lembrar que ele tinha o apoio dos integralistas. Tá? Mas o Vargas, quando assume no Estado Novo, ele não quer dividir o poder com ninguém. Tá? Então ele colocou todos os partidos na ilegalidade. Isso, sou bem sincero com vocês, isso você tem que saber. Né? Então, quando tu lê o enunciado, quando tu lê tudo isso aqui que eu acabei de colocar para vocês, então tu já tem que dialogar com a questão. Então dialogue com a questão e coloque tudo que tu sabe. Tudo que tu sabe. Anos 30, né? ANL, A e B, Estado Novo. Então contextualiza, porque se tu fizer isso, irmãozinho, tu já andou aí mais de 60%, 70% na questão. Agora a gente vai analisar, né, as alternativas. O Estado Novo, né,
É um regime político centrado na figura de Vargas. Certinho. Era autoritário e tinha inspirações trabalhistas? Está no caminho correto. Mas mesmo assim a gente vai analisar as outras alternativas. O Estado Novo, regime político centrado na figura de Getúlio Vargas. Era integralista? Aí tu já para e pensa. Ele não colocou todos os partidos na ilegalidade? Então, até os integralistas que apoiavam ele colocou também na ilegalidade. Então, e tinha inspirações trabalhistas? Tinha. Tu já corta essa alternativa. O item C, o Estado Novo, regime político centrado na figura de Plínio Salgado? Tu já para aí, porque não é Plínio Salgado, é Getúlio Vargas. O integralismo, movimento político centrado na figura de Vargas? Já para aí. Por quê, professor? Porque não é Vargas, é Plínio Salgado. E o integralismo, movimento político centrado na figura de Plínio Salgado, era democrático e tinha inspirações liberais? É isso, professor? Não. Por quê? Porque, primeiro, que não é democrático e não tinha inspirações liberais, é antiliberal. Então, para e pensa. Analisando as alternativas, é uma questão que não está difícil, né? É só tu perceber sobre os regimes políticos europeus do entre guerras no século XX e de suas influências sobre o cenário político brasileiro na década de 30, o que está correto, Franfran? E aí, o que vocês acham? Né? Então, vamos embora. O Estado Novo, regime político centrado na figura de Vargas, era autoritário, sim, colocou todos os partidos na ilegalidade, fez a Constituição de 37, que é aquela Constituição conhecida como polaca, que concentra os poderes nele, em Vargas. Tinha lá justamente o quê, professor? Um controle total, né? Onde ele usava o rádio como meio de propaganda. Não pode esquecer disso. Ele censurava. Então, é um governo autoritário? Sim. É um governo de inspirações trabalhistas? Sim, porque ele vai conceder direitos aos trabalhadores. Então, a resposta certa, como tu pode observar no gabarito, é o item A. Beleza? Tranquilos? Então, vamos embora. Para a segunda questão agora, gente. A segunda questão, olhem o enunciado. O milagre econômico e os anos de chumbo foram simultâneos. Ambos reais coexistiram negando-se. Passados mais de 30 anos, continuam negando-se. Quem acha que houve um, não acredita ou não gosta de admitir que houve o outro. Em entrevista exclusiva à CNN nesta quinta-feira, dia 7, a secretária de Cultura, Regina Duarte, minimizou a ditadura, afirmando que sempre houve tortura e que não quer arrastar um cemitério. Após a fala, Regina Duarte desconversou sobre o tema, cantando o trecho do jingle da Copa de 70. Pra frente, Brasil, salve a seleção, todos juntos, que na minha concepção até hoje foi uma das melhores músicas, um dos melhores hinos da seleção brasileira, né? Estou apenas comentando com vocês. Por quê? Porque você já percebe que a questão está comentando sobre o quê? Sobre o regime militar, né? E aí o regime militar, tu sabe mais do que ninguém, que foi um período, né, recente da nossa história, que foi mais ou menos lá pelos períodos de 1964 a 1985. 21 anos de regime militar. E aqui ele está se detendo, ele está focando a dois momentos fundamentais do período militar. Dois momentos bem complexos, né? Um que é o milagre econômico, que fala sobre o quê? Acredito eu que todos vocês devem lembrar do milagre econômico, aquele período que o Brasil cresceu consideravelmente, né? Eu querendo ou não interessa a minha opinião, mas os números mostram isso. Logicamente, né? Quem é que não quer que o Brasil tenha sucesso, que o Brasil cresça, né? Então, nós vamos observar justamente isso, que o Brasil cresceu consideravelmente, não é à toa que quando se fala em números, o Brasil de 48º no PIB mundial passa para o 8º no mundo, né? Apesar de que a gente sabe que o PIB, né, é um índice lá que não é lá tão essas coisas, né? Não é à toa que houve uma desigualdade social tremenda, uma concentração de renda. Mas que houve crescimento? Houve. Tá? Houve crescimento. E, ao mesmo tempo, os anos de chumbo.
Anos de chumbo, né, em referência principalmente ao quê? Aquele momento que foi aprovado no Brasil, o AI-5, o Ato Institucional número 5, o ato mais duro de todo o regime militar, né, onde literalmente houve ali o quê, professor? Aqui a questão da tortura, né, a oposição foi exterminada, né, então vocês vão observar que milhares de pessoas foram, como foi dito, né, desaparecidas ou foram mortas, exiladas. Então o regime acabou com a oposição durante esse momento dos anos de chumbo. Arrebentou mesmo quem era oposicionista ao Brasil naquele momento. Não é à toa que tem aquele famoso slogan, né? Brasil, ame-o ou deixe-o, tá? Então, onde é que a gente quer chegar? Vamos embora. Os textos acima revelam um conflito de pontos de vista sobre um período específico do regime militar brasileiro, em que coincidem resultados econômicos positivos, aquilo que eu coloquei sobre o milagre econômico, nacionalismo entusiástico com o futebol. Por quê, Franfran? Porque se você recordar 1970, o que aconteceu? Para frente, Brasil, salve a seleção, 90 milhões, é referente ao quê? Ao Brasil ser tricampeão mundial no México. A famosa taça, o Copa Jules Rimet, né? Que o Brasil lá conseguiu o seu tricampeonato. E aí você imagina a situação do Brasil, um país que literalmente respira o futebol, aonde o regime, né, o famoso Emílio Garrastazu Médici, ele recebe a seleção, ele incorpora a seleção naquele momento, ele ergue o troféu Jules Rimet, né? Só para você ter uma noção da situação, tá? Então, o regime se identifica com esse crescimento do futebol e em outros segmentos do esporte. Então, nós vamos observar o que? O início da transmissão da TV em cores, maior restrição de direitos políticos e repressão policial marcada pela vigilância ostensiva, tortura e execuções de investigados. São marcos históricos que inauguraram e encerraram o período em questão. Então, como é bem colocado na questão, né, são momentos aí que a gente pode dizer de crescimento e momentos de uma história bem escura, bem negra, né, da história brasileira, que são esses anos de chumbo. Vamos embora analisar as alternativas então, galerinha do bem? A instauração do ato número 5, né, o AI-5, em 68, e a Copa do Mundo do México em 70. Será que essa questão só fala sobre isso? Vamos analisar as outras alternativas. O AI-5, né, a instauração do AI-5 e a campanha das diretas já em 83. Será que essa questão pega as diretas já? Ela vai até as diretas, ela está comentando as diretas já? Então tu já corta, né, porque realmente nem foi citado isso lá no enunciado. O ato institucional número 5 e o extermínio da guerrilha do Araguaia em 74. A gente já analisa isso aí. A realização da marcha com a família pela liberdade. O regime ainda nem tinha iniciado. Isso aqui é uma forma até de o quê? Incentivar o golpe de 64. Tá? E a instauração do ato número 5, então ele está voltando. Então tu já sabe que o item D está errado. A realização da marcha com a família, com Deus pela liberdade, a mesma situação. Se o item D está errado, tu já sabe que o item E também está errado, né? Como já eliminamos o item D, o item E e também eliminamos o item B, então fica entre quem para você analisar? A e C. O item A Copa do México. Para e pensa comigo. Tá beleza, tá bem um pouquinho ali para você analisar e você ficar na dúvida. Só que ele fala do AI-5 e fala da Copa do México. Beleza, mas é só isso a questão? E cadê o momento da repressão? É aí que você tem que se questionar. Então a questão ela vai mais além do que o ano de 1970, né? E aí você vai pensar no quê, professor? Você vai pensar justamente na guerrilha do Araguaia. Professor, mas o que foi a guerrilha do Araguaia? Foi um momento onde uma parte, né, da oposição, a parte de quem, professor? De
paramilitares, como alguns podem falar, ou de partidos políticos que ela está ligado lá ao PCdoB, que vão literalmente pegar em armas e vão querer lutar contra o regime militar. E vão fundar uma guerrilha armada, uma guerrilha rural. Em que região, professor? Ali próximo ao rio Araguaia, que pega ali os estados do Maranhão, do Pará e do Tocantins. Então, ali entre esses estados do Maranhão, do Pará e do Tocantins, próximo ao rio Araguaia, eles fundam justamente uma guerrilha armada para lutar contra o regime militar. Quando os militares conseguem descobrir através de denúncias de pessoas da própria região, eles vão com tudo. Para quê, professor? Para acabar com essa guerrilha. E aí nós vamos observar que isso vai acontecer realmente no ano de 1974. Essa alternativa, ela cabe melhor nesse enunciado, tá? Então é só você analisar, porque ele está pegando um período de crescimento e um período de repressão, que aí se enquadra com o quê, professor? Com a guerrilha do Araguaia, né? Que foi praticamente ali um movimento que, vamos dizer assim, ele se encerra, né, com essa repressão do regime em 74 e dali para frente a gente quase não vê mais esses movimentos de guerrilha rural, né? Se encerra aí, né? Porque a repressão foi realmente demasiada. Bacana? Então, a alternativa correta, aí você pode observar que é justamente o item C, que fala sobre o AI-5 e fala sobre o extermínio da guerrilha do Araguaia. Bacaninha, gente? Então vamos lá para a terceira questão. Já a terceira questão já vai trazendo um pouco mais para o regionalismo aqui, né? Do que, professor? Dos famosos blocos econômicos, né? Olha lá o que ele coloca aí, o regionalismo, ou seja, os acordos regionais de integração não interessam apenas ao comércio internacional. Eles são um componente indissociável da economia mundial contemporânea. Atualmente, e de forma crescente, grande parte do comércio internacional ocorre entre blocos comerciais ou em acordos regionais de integração, que constituem, assim, uma configuração relevante da história econômica das últimas décadas. A grosso modo, podem ser distinguidos os seguintes tipos de integração econômica. Áreas de preferências tarifárias, zonas de livre comércio que não tem aqueles impostos para justamente incentivar o comércio, uniões aduaneiras, mercados comuns e uniões econômicas. Quando ou qual das organizações listadas abaixo não é um bloco econômico ou um acordo regional de integração? Gente, eu vou ser bem sincero com vocês. É a famosa questão que é para o caboclo não errar. Né? Sempre tem aquela questão que é para o caboclo não zerar. Essa aqui. Né? Na minha concepção, essa aqui é para o caboclo não zerar. Por quê? Porque ela realmente é fácil. Né? Você vai observar a União Europeia é um bloco econômico. Tá? Você pega o Mercado Comum do Sul, o Mercosul, idem, que pega aqui a nossa região. Você pega a Comunidade Andina das Nações, o CAN, também é um bloco econômico, que pega ali os países da região andina. E aí você pega o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, também é um bloco econômico. Então qual é a alternativa que não é bloco econômico? O FMI. O Fundo Monetário Internacional, que luta pelo quê, professor? Pela cooperação monetária global. Ele não é um bloco econômico. Tá? Quando ele foi criado, ele teve a intenção de justamente do quê? Da internacionalização do comércio, de incentivar, facilitar, mas não se enquadra como um bloco econômico. Beleza? Então ele pede para que tu marque a alternativa errada, que não é bloco econômico. Isso quer dizer que é o item B de bola. Bacaninha? Olha lá o que diz o gabarito. Beleza, galera? Então vamos lá para a quarta questão. A quarta questão, ela vai comentar sobre o quê? A colonização do Brasil. De seu lado, foi tardia.
intensificando-se quando o quadro institucional da metrópole já começava a sentir as transformações determinadas pelas grandes descobertas. Período das grandes navegações, não é isso? Nem por isso, entretanto, deixaram de se prolongar na América diversos traços de ligação com a Idade Média lusitana. Não te esquece, toda vez que tu vê essa palavrinha aqui, lusitana, tu associa a quem? A Portugal. Bacana? A titulatura de grande número de funcionários, instituições como a das Seis Marias e as discussões relativas a um caráter feudal das capitanias hereditárias, quando mais não fosse, seriam suficiente para atestar essa continuidade. Fran, pelo amor de Deus, me salve, o que são as Seis Marias? Galerinha, Seis Marias de seismas quer dizer o quê? Dividir, né? Que no caso, isso você vai observar muito bem aqui no contexto da colonização do Brasil, né? Que para que vai servir as Seis Marias aqui? Vai ser literalmente uma prerrogativa que vem lá de Portugal para o Brasil. Era uma prática feita lá em Portugal, na Idade Média, né, nas famosas comunidades comuns, né, nas comunidades coletivas, onde eles dividiam terras que, de uma certa forma, eram terras que não tinham ninguém, terras abandonadas. E aí aqui eles vão trazer isso para o Brasil, né, dentro da jurisdição, dentro dessa prerrogativa jurídica, para facilitar a colonização. Porque tu imagina o capitão donatário tendo que cuidar, imagina lá, para e pensa, né, naquela famosa divisão das capitanias hereditárias. 15 lotes, 14 capitanias para 12 pessoas. Imagine 12 pessoas cuidando de todo o litoral brasileiro. Então, para ajudar na colonização, para ajudar no povoamento, foi dada essa prerrogativa aos donatários a fazerem o quê? A fazer a doação das Seis Marias. A lotear terras. Não é dar, é lotear ali onde essas pessoas não vão ser donas, bem entre aspas, tá? Então ele doava essas terras para ajudar no processo de colonização. Bacana? Então é uma prerrogativa que vem lá de Portugal, que era adotado lá no período da Idade Média, mais ou menos no século XII, e é literalmente transportada além mar, além oceano, para o Brasil, que é uma colônia de Portugal. Leia as assertivas abaixo e marque a correta. Então, dentro dessa introdução que foi feita, desse discurso que a gente faz, desse diálogo que a gente faz com o enunciado, fica mais fácil para tu interpretar as alternativas. No contexto das grandes navegações, ou das grandes descobertas, né, grandes navegações, Portugal instituiu a Idade Média lusitana em sua colônia na América, promovendo a vinda de funcionários, a implantação, da indústria manufatureira, da imprensa régia. Então, no período das grandes navegações, já tinha imprensa régia no Brasil? Logicamente que não. Então, tu já para aqui para tu não perder tempo. Por quê? Porque tu tem que ganhar tempo nas questões, meu irmão. Então, você sabe que a imprensa régia ela só vem quando? Lá com a família real portuguesa, lá no ano de 1808. Então, isso vai demorar. Não é esse momento. Item B. A Seis Marias possibilitou a criação de um mercado interno, favorecendo o trabalho livre. Não, para. De toda a população, então tu já para aí para tu não perder tempo. Item B, tu já sabe que está falso. Item C. As capitanias hereditárias permitiram a inclusão dos povos originários. Né? Os povos originários, tu já sabe que são os povos indígenas, como membros ativos e participativos da sociedade, que emergia no processo de colonização. Poxa, seria tão legal se fosse dessa forma, né, gente? Só que não foi e a gente sabe disso. Então, tu já corta o item C. O item D. Seis Marias representava uma das prerrogativas do poder metropolitano, Portugal, mas precisamente a de conceder casas pardieiros, quer dizer, casas abandonadas, ou terras para terceiros. Essa doação era a de propriedades consideradas não aproveitadas e os responsáveis pelo favorecimento mencionado eram os sesmeiros.
então eleitos pelos conselhos locais e confirmados pelo rei. Lembra da explicação inicial? Bate? Vamos ver. Item E, as capitanias hereditárias impulsionaram o capitalismo industrial brasileiro. Poxa, não te esquece, pacto colonial, a colônia não tem que se desenvolver, a colônia serve para quê? Para sustentar a sua metrópole. Olha lá qual é a alternativa correta, galera. Item D de dados, segundo o gabarito. Bacaninha, certinho. Até aqui, tranquilos? Vamos embora para a nossa quinta questão. A quinta questão, ela vem aí como? Comentando um pouquinho do quê? Justamente da relação Inglaterra, Portugal e Brasil. Além de oferecer o melhor mercado de que a Inglaterra pôde dispor em 1808, aí tu para e pensa, 1808. O que aconteceu na história do Brasil em 1808? Não é o processo da vinda da família real portuguesa para o Brasil? Exatamente. Família real portuguesa chegou no Brasil. Qual foi o primeiro ato dela no Brasil? Lembram em 1808? Abertura dos portos. E o que significa a abertura dos portos? O fim do pacto colonial. É o início do processo de independência do Brasil. O famoso Caio Prado Júnior, ele até vai falar o quê, Franfran? Que esse ano de 1808 ele é até mais significativo economicamente do que o 1822. Por quê? Porque o 1808 é um rompimento. É o rompimento do pacto colonial. Tá? Então não te esquece disso. Tá? Então 1808, tu destaca aí. Tá? Então o Brasil pôde fornecer-lhe alguma quantidade de matéria-prima para a indústria de fiação e tecelagem. Mais ou menos 5 milhões e 100 mil libras de algodão brasileiro foram enviadas daqui. E mais 1.652.000 libras através de Portugal. Concorrendo para diminuir um pouco a escassez do produto, derivada da falta de abastecimento do mercado inglês pelos Estados Unidos. Havia aí justamente um conflito entre Estados Unidos e Inglaterra, que era a Segunda Guerra de Independência dos Estados Unidos. Então, naquele momento, houve um rompimento entre esses comércios. E aí, quem acaba se beneficiando? Logicamente, é o Brasil. Iniciado esse comércio, prosseguiu. No ano seguinte, entraram na Grã-Bretanha 18 milhões de libras de algodão brasileiro. E em 1810, 20 milhões de libras. Tornava-se importante a contribuição brasileira no mercado britânico de algodão. Tu sabe muito bem que a Inglaterra é a indústria têxtil, não é isso? Tu sabe também que nesse momento a Inglaterra está passando lá pelo bloqueio continental, lá na Europa, feito por Napoleão Bonaparte. Então, professor, o Brasil se tornou literalmente um grande parceiro à Inglaterra. Mas por que o Brasil passou a ser isso? Aí tu tem que te recordar aquilo que eu já falei para vocês. O quê? O fim do pacto colonial. A abertura dos portos às nações amigas. E quem era a principal nação amiga? Está aqui, a Inglaterra. Tá? Então, considerando o período histórico tratado no texto, é correto afirmar o quê? Com a vinda da família real portuguesa para a sua colônia na América do Sul, em 1808, fortaleceu-se a influência britânica. Os interesses ingleses consolidaram-se com as deficiências do governo de Portugal e as primeiras dificuldades do Brasil independente, uma vez que os britânicos souberam defender suas ambições, em especial as comerciais. Então, o item A ele está literalmente se enquadrando muito bem na explicação que eu estou falando. Alguns podem perguntar, mas professor, e as primeiras dificuldades do Brasil independente? Está se referindo ao quê? Ao fim do pacto colonial. Que o Brasil literalmente ele começa a usufruir de uma certa liberdade que antes ele não tinha com o pacto colonial. Mas vamos analisar as outras alternativas. Napoleão enfraqueceu a Grã-Bretanha com o bloqueio continental, de modo a fazer com que os ingleses derrotados e os portugueses fugissem juntos para a colônia sul-americana? E analisa. Os ingleses foram derrotados? Não. Então o item B está falso.
D. João, tão logo chegou à colônia portuguesa na América do Sul, tratou de assegurar a abertura dos portos brasileiros. As nações amigas. Beleza, fechou, certinho, né? Medida que rompeu com o exclusivismo comercial e prejudicou os interesses britânicos? Totalmente errado. Não prejudicou, foi ajudar a Inglaterra. Item C errado. O item D, o Tratado de Comércio entre Portugal e Grã-Bretanha em 1810 é aquele famoso Tratado de Comércio, Navegação e Amizade. Aquele tratado que beneficiou muito a Inglaterra, onde a Inglaterra vai pagar imposto 15%, Portugal 16% e as outras nações 24%. Esse é o tratado, beleza? Então já vai anotando aí tudo que eu estou te falando, tá? Favorecia sobremaneira o Brasil? Lógico que não, né? Fez foi prejudicar o Brasil esse tratado, sabe por quê? Porque teve uma entrada em massa de produtos ingleses, né? O Brasil que teve, de uma certa forma, a permissão de se industrializar já em 1808 para 1809 por D. João, né, que é o período joanino, né? Quando foi feito esse tratado de 1810, literalmente as manufaturas brasileiras que tinham recém sido criadas passaram a ser quebradas, ou quebraram devido à concorrência inglesa, que foi esse tratado de 1810. Então, não beneficiou o Brasil, tá? O item é, D. João soube aproveitar, do ponto de vista diplomático, a vigência do bloqueio continental para reconquistar o prestígio político e a economia portuguesa na Europa. Como? Se ele veio para o Brasil, ele fugiu. Não é isso? Então, o item é falso também. Então, se você analisar com calma qual é a alternativa correta, é aquela que a gente já tinha analisado, que é o item A. Belezinha? Que se enquadra muito bem com tudo que já foi falado. Vamos para a questão 6 agora. Questão 6. Aí entra um pouco do regionalismo amazônico, né? Vamos embora. No contexto da ilha Amazônia Caribenha, os povos indígenas parecem se deslocar de forma semelhante ao passado, cujos viajantes se dirigiam do litoral para o interior e vice-versa, ora navegando, ora caminhando até o próximo rio em direção ao destino desejado. No passado, os viajantes procuravam o lendário Eldorado, né? O Eldorado, aquela região onde eles tinham a crença de encontrar o quê, professor? Um lugar cheio, abarrotado de ouro, sem sucesso. Hoje, os viajantes utilizam esses caminhos fluvial e terrestre entre o interior, Rio Branco, e o litoral amazônico caribenho, reorganizando as trocas socioculturais nas fronteiras. Por fim, a região do Rio Branco representa um caminho importante de ligação entre o litoral e a bacia do Rio Amazonas, como lugar de diversidade sociocultural e fronteiras transnacionais. Beleza? Então aqui você pode muito bem analisar, né, que ele está falando um pouquinho aí sobre esse regionalismo, sobre a região da Amazônia, sobre o papel do rio, né, porque aqui na nossa região o rio é o meio de transporte, né, é o que literalmente leva atrás, né, então nós somos ricos nessa situação, então ele está enfatizando essa situação, né, dessas rotas fluviais, desses caminhos. Considere as assertivas abaixo e marque a alternativa correta. Os caminhos citados no texto referem-se ao fato do Rio Branco ser navegável durante todo o ano e desembocar na bacia do Amazonas. Poxa, seria tão legal. A gente que mora aqui, né, a gente sabe muito bem que isso não procede. O Rio Branco, ele é navegável no período das chuvas, no período chuvoso, tá? Que vai mais ou menos de quando, Fran? Vai mais ou menos ali do mês de abril até o mês de setembro, tá? Nós estamos até no final do período da chuva aqui, tá? Então, mais ou menos de abril a setembro é o período das chuvas. E o período seco, Fran, de outubro mais ou menos até março.
é o período do verão, porque aqui a gente tem praticamente essas duas estações, o período da chuva e o período do verão, tá? E detalhe, o Rio Branco, ele é todo navegável? Quem dera, porque também não é, tá? Ele é até onde? Ele vem lá, né, do Rio Negro para cá, até onde, professor? Até mais ou menos ali em Caracaraí, porque ali tem a famosa o quê? As Cachoeiras do Bem-Querer. E aí você vai observar que dali não é mais navegável, então é até aquela região ali, tá? Então, item A, falso. Item B, a interiorização amazônica se consolida com a fundação do Forte Presépio em 1646. Com essa iniciativa, o famoso capitão-mor da Capitania do Maranhão, Francisco Caldeira Castelo Branco, alcança o rio que no futuro levaria o seu nome, sendo conhecido como Rio Branco. Aí a negada que não conhece um pouco da história local, logicamente vai associar Castelo Branco ao Rio Branco, não é isso? Pois é, mas está errado, né? Quem vai dar o nome ao famoso Rio Branco não é ele, é Pedro Teixeira. Na sua navegação, em 1639, ele encontra índios, né, na sua navegação ali, né? E aí ele vai encontrar esses índios que estão vindo de um rio de águas claras, de um rio de águas brancas. E daí ele nomeia, ele dá o nome do Rio Branco. Então é Pedro Teixeira, não Francisco Caldeira de Castelo Branco. Beleza? Então, item B, falso. Item C, Felipe IV, então detentor das coroas ibéricas, que é o famoso período da União Ibérica, de 1580 a 1640, 60 anos de União Ibérica, União de Portugal e Espanha, né? Decide criar a capitania do Cabo Norte, atual Roraima. Aí tu para. Errado. É atual Amapá. Tá legal? Atual Amapá, não Roraima. E entrega sua donataria ao português Bento Manuel Parente. Beleza? Então tu já corta o item C também. Tranquilos? Item D. Gonçalo Pizarro e Francisco de Orellana desceram dos Andes, lá da região de Quito, lá na região do Equador, para as planícies amazônicas, com o fim de encontrar a riqueza prometida pela lenda do país das Amazonas, né? Encontrar o Eldorado também. Nessa toada, Orellana foi o primeiro europeu a reconhecer o rio Amazonas de sua origem, ou da sua origem andina, até a foz, alcançada em 1542. Certinho, tá? Mas mesmo assim, vamos no item E. De acordo com o texto citado, Roraima liga o litoral brasileiro à bacia do rio Amazonas. Te pergunto, quem dera, né, que ligasse o litoral brasileiro à bacia do rio Amazonas, que não procede. É só você conhecer um pouquinho da geografia, conhecer um pouquinho do mapa do Brasil, que você vai ver que Roraima não faz essa ligação. Bacana? Então, item E, falso. Isso quer dizer que a resposta certa, item D de dado. Bacana? Então, sexta questão. Gente, vamos embora para a sétima. A sétima questão, né? A oitava e a nona questão foram questões que foram anuladas no vestibular 2022. Como? Por que foram anuladas, professor? Né? Você vai observar, eu digo 2022 porque foi feita agora em 2022, tá certo? Vocês vão ver que literalmente o resultado, né? Vocês vão ver que essas questões elas não condizem, segundo o edital, né, com a prova, né? Vocês vão observar que quando foi elaborada a prova do vestibular, essas três questões, elas literalmente as pessoas elas trocaram, tá? São questões que vão estar falando sobre o quê, Fran? São questões que vão estar literalmente comentando sobre o período lá do PSS-1, né? Vão estar comentando sobre a situação da pré-história, da Idade Antiga e Idade Média. E que, na verdade,
Aqui era para estar questão sobre o período da Idade Contemporânea e o período da história do Brasil, também pegando a República Velha até os dias atuais. Então, houve, de uma certa forma, um engano pela CPV, pelas pessoas que elaboraram a prova, e devido a essa situação, as questões 7, 8 e 9 foram anuladas, tá? Isso está tudo embasado no edital da Universidade Federal. Beleza, galera? Tá? Então aqui a gente está encerrando justamente essa resolução da prova do vestibular. Beleza? Um grande abraço e tudo de bom.